Olá, meus irmãos, amigos, queridos confrades, amigos do Leal de Guarulhos. Só um minutinho. Ok. Acho que agora sim a gente conseguiu entrar depois de alguma dificuldade. Peço desculpa aos irmãos, às irmãs que estavam aí aguardando o início da nossa live. Eu estava com uma pequena dificuldade técnica aqui de transmissão, mas agora acho que já deu tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho os nossos irmãos chegarem. Já chegou aqui uma irmã, Maria Aparecida de Queiroz. Boa noite, minha irmã. Espero que essa noite seja de aprendizados para nós. E mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs do Leal de Guarulhos pelo convite tão honroso de estarmos aqui tendo essa oportunidade de falar do Evangelho de Jesus nessas pequenas e simples considerações, mas a gente se sente muito honrado pela oportunidade. Eu queria saber se as pessoas conseguem me ouvir, se o som está saindo ok, se a imagem está ok, por favor me respondam aí, para que a gente tenha certeza de que estamos fazendo tudo certo. Boa noite, Glória. Boa noite, Miriam, Capinã, Lourdes, Mary Ellen. Sejam todos bem-vindos. Por favor, me dê um retorno se o áudio está ok para todo mundo. Boa noite, Lana. Obrigado, Mary Ellen Diniz, muito obrigado pelo retorno. Então, com esse feedback dos nossos irmãos, a gente vai iniciar então as nossas considerações de hoje. E o tema que nos foi proposto foi justamente uma palavra de Paulo aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tivesse amor nem caridade, eu nada seria. E é impossível a gente falar desse tema sem lembrar de Paulo, né? De Paulo de Tarso. E essa carta de Paulo aos Coríntios, que nos traz esse tema, embora tenhamos de forma muito clara no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe aqui para a gente ler essa citação da carta de Paulo aos Coríntios e vou fazer a leitura pela Bíblia da Ave Maria, que tem... Opa, só um minutinho. Me perdoem, o celular caiu aqui. Essas coisas sempre acontecem no ao vivo, né? Eu espero que não passe por aqui, pela nossa região, nenhum carro vendendo nada e atrapalhar aí o nosso bate-papo. Vamos lá então. Vocês continuam me ouvindo bem? Frulicélia, boa noite Nina, Elânia, Marlúcia, Regina, muito obrigado pela presença de todos. Vamos então dar início aqui à nossa leitura da carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, eu sou como um sino de bronze que soa, como um símbolo que retine.
Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tiver caridade, nada disso me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não sente inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Mas quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, falava como criança, pensava como criança. E desde que eu me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como um espelho, confusamente. Mas chegará o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Que ode ao amor é essa carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, que foi um perseguidor dos cristãos e depois tornou-se o maior deles, o maior dos cristãos, exemplificando com a sua própria vida. Antes de darmos de fato continuidade à nossa palestra, vamos parar um pequeno momento para a gente fazer uma prece, pedir aos amigos espirituais que nos inspirem as palavras, que nada do que falemos por nós mesmos, mas que estejam aqui os amigos a nos ampararem para que falemos da forma mais correta possível, que a lição aprendida sirva principalmente para nós. Afinal de contas, o nosso ouvido é o que está mais próximo da nossa boca. Então, vamos iniciar uma pequena prece pedindo esse amparo espiritual. Queria dar boa noite para o meu amigo Max Mazante, que está por aqui. Um grande abraço, querido irmão, uma alegria tê-lo realmente por aqui. Então, quero lembrar de uma prece da nossa irmã Meimei, através de Chico Xavier, que diz: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente
erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com as aflições ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. E também, como um franciscano que sou, como um filho do Pai Francisco, quero pedir licença aos irmãos para fazermos aqui juntos a oração da paz. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre Jesus, fazei com que eu procure muito mais consolar do que querer ser consolado. Que eu procure mais compreender do que querer ser compreendido. E que eu procure muito mais amar do que querer ser amado. Porque quando damos, recebemos 100 vezes mais. Quando perdoamos, somos 70 vezes 7 perdoados. E quando morremos para nós mesmos, em favor do outro, é que nascemos e renascemos. E nascemos outras vezes, tantas quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe a todos. Então, dando continuidade após essas preces, né, a quais a carta de Paulo ao Coríntios antecedeu, e como eu disse, né, eu considero essa carta de Paulo uma ode à irmã Caridade, uma ode ao amor, uma grande homenagem, né? É um poema lindo, né, de Paulo. Então, a caridade, meus irmãos, ela é o nosso termômetro, é a condição para nos identificar como uma elevação espiritual. Tal como Jesus dizia da caridade. E a nossa bandeira, o nosso lema maior da nossa tão querida doutrina espírita, nos traz o nosso estandarte maior, que diz que fora da caridade não há salvação. E Chico disse certa vez que se a doutrina, se Kardec tivesse dito, né, que fora da religião não houvesse salvação, possivelmente ele teria ido por outro caminho. E graças a Deus que ele disse, fora da caridade não há salvação. E realmente não há outro caminho.
A caridade é esta chave que nos abre as portas para o céu. A caridade é o grande segredo, para todos aqueles que têm dúvida de como elevar o seu espírito, de como ter garantido um bom lugar para ir depois do seu desenlace físico, né, do seu desenlace, do seu envoltório corporal. Se você quer ter uma certeza de que vai para um bom lugar, é só praticar a caridade. Não há outro meio, né? Então, a caridade é o nosso grande código, é o nosso grande segredo, nosso grande estandarte, que nós realmente levemos de forma muito concreta a prática da caridade. E quando eu falo da caridade, não digo somente da caridade assistencialista, humanitária, né, de distribuir comida nas ruas para os irmãos, doação de cestas básicas, seja qualquer tipo de caridade. Isso também é, mas a caridade moral também deve ser praticada, né, que é a benevolência para com todos, né, o perdão das ofensas, sabermos perdoar, compreender o nosso próximo. E quando falamos do nosso próximo, falamos também daqueles que nos são mais próximos, né, que é a nossa família. A família é a grande escola nas quais temos todos os recursos para praticar a caridade, a paciência, a benevolência, né? A caridade em todos os sentidos. Porque certamente é na nossa família que a gente vai encontrar pessoas diretamente ligadas a nós que pensam diferente, né, de nós. Então, num conjunto familiar, há pessoas com diferentes sintonias, né, com diferentes formas de pensar. Então, na família a gente vai conseguir, é a nossa grande sala de aula em que a gente vai poder aprender muito sobre a prática da caridade, né, exercendo dentro do conjunto familiar a caridade moral, como a gente já falou, né, que é a benevolência, o perdão das ofensas, a paciência. A gente vive pedindo paciência para Deus, né? E quando Deus nos coloca em situações para exercitarmos a paciência, a gente não gosta, né? A gente só vai aprender a ser paciente num ambiente em que as pessoas sejam realmente intolerantes. Ninguém vai aprender a paciência junto com outras pessoas que também sejam pacientes, né? A gente precisa de um ambiente hostil para aprender essas lições, né? Essas grandes lições. Então a gente precisa estar atento para essas oportunidades de elevação moral, de sublimação espiritual. E toda essa trajetória terrena das quais a gente está inserido, a gente precisa saber identificar e aproveitar essas oportunidades para exercermos a caridade, né? E a caridade, ela salva qualquer coisa. A caridade cura até depressão, eu costumo dizer, né? Eu que já passei por um momento de depressão, foi justamente exercendo a caridade em que eu pude, naqueles momentos, esquecer um pouquinho do meu problema pessoal, né? Coloquei o meu problema no bolso e, praticando a caridade com o próximo, quando eu dei por mim, eu já não sentia mais nada, né? E dar é muito melhor do que receber. Porque quando damos gratuitamente, sem esperar nada em troca,
né, nem a compreensão humana de retribuir obrigatoriamente, né? Dentro de nós a gente tem esse sentimento de retribuição e de gratidão, né? Então, é, aí a gente consegue identificar que quando damos, a sensação é muito mais plena, é muito mais sublime, né? E a caridade, ela passa pela renúncia pessoal. A gente, para praticar a caridade, muitas vezes a gente tem que esquecer um pouquinho de nós em favor do outro, como acabamos de rezar na oração de São Francisco, né? É morrendo para nós mesmos em favor do outro é que nascemos e renascemos para uma vida eterna, né? Então, isso me fez lembrar de um pequeno caso de Chico Xavier. E esse caso, a gente denominamos ele como o caso da senha número 1. Alguns podem ter visto em alguma palestra, eu não lembro agora em quais dessas palestras eu ouvi essa história, mas eu lembro que foi numa palestra por vídeo também. Não me lembro agora o nome do palestrante. Mas ele contou o seguinte caso. Uma mãe que havia perdido o seu filho pelo suicídio, era uma mulher muito honrada, ela era praticante da doutrina espírita, residente no estado do Ceará, e essa mãe vivia de forma humilde, né, com poucos recursos, e sofria muito também por conta do falecimento desse filho, da perda desse filho, né, que não teve forças para enfrentar as suas dificuldades, as suas lutas humanas, e veio a cometer o suicídio. Então, essa mãezinha, juntando ali todos os recursos aos quais ela dispunha, né, recursos materiais, lembrou-se de Chico Xavier, de tantas mães que eram consoladas através daquele médium mineiro, né? E resolveu comprar uma passagem para se encontrar com Chico, mesmo sabendo ela que a condição desencarnatória do seu filho não lhe dava a possibilidade de receber uma comunicação. Sabemos que esses nossos irmãos que cometem suicídio, eles encontram dificuldades no plano espiritual. E dependendo, vão para um lugar em que ficam até mesmo incomunicáveis com seus entes queridos, com suas almas amadas, né? Mas essa mãe resolveu, mesmo assim, ir até Uberaba ao encontro de Chico. Acontece que nessa época muitas pessoas já procuravam o Chico. Então vinham pessoas para Uberaba de todos os lugares do Brasil e chegavam até dias antes, né? Porque eram distribuídas apenas 30 senhas para que essas pessoas adentrassem ali ao grupo da prece, né, para estar mais próximo do Chico, visto que, para quem esteve no grupo da prece, lá em Uberaba, é uma casa pequena, né, é um centro muito pequeno, muito simples, né, tal qual como era Chico. Então essa mãe chegou um dia antes lá em Uberaba, fez o seu check-in no hotel, e para que, sabendo ela das dificuldades de se conseguir uma senha, resolveu madrugar para conseguir conseguir
das primeiras 30 senhas. E ela chegou tão cedo, que conseguiu a ficha número 1. Então, isso no começo tinha acabado de dar meia-noite quando ela foi lá receber essa ficha. Então ela pensou, bom, garanti a minha senha, vou voltar para o hotel e vou descansar, né? Quando for um pouquinho mais tarde, eu retorno, já que eu estou com a minha senha em mãos, né? E era a senha número 1. Um pouco antes dela retornar para o hotel, ainda estando ali, ela percebeu chegar um carro de luxo, né, a qual ela percebeu que era uma pessoa de muitos recursos, né, pela forma que a pessoa estava vestida, né, e desceu dali uma mãe muito sofrida, chorando muito, e contou ela que havia perdido 2 filhos num acidente de carro, num acidente automobilístico. Então, essa mãezinha cearense que tinha pego a ficha de número 1 se compadeceu, né, daquela mãe. Ela percebeu que no meio daquela disputa por senhas, já haviam esgotado todas senhas disponíveis, de modo que aquela mãezinha que chegou ali chorosa pela perda dos seus 2 filhos, ela não conseguiu uma senha, né, para ser atendida naquele dia. E essa mãe que tinha conseguido a senha número 1, ela pensou consigo, poxa vida, o meu filho desencarnou por vontade própria, por fraqueza própria, enquanto essa mãe que chegou agora, ela perdeu 2 filhos num acidente. E ela pensou e resolveu dar a sua senha para essa mãe. Para essa mãe que sofria muito mais que ela, em dificuldades maiores do que a dela. E viu que não tinha mais o que fazer, voltou para o hotel, né? Pensou ela consigo, bom, agora eu não tenho mais senha, então não tenho possibilidades mais de atendimento. Além do que, pelo que eu conheço da doutrina, seria muito difícil, nas condições do meu filho, eu receber uma comunicação dele. E se resignou e voltou para o hotel. E foi dormir, né? Quando deu umas 7 horas da manhã, alguém chegou lá no hotel procurando por ela. E perguntaram então, a senhora é a dona fulana? Ela falou, sou. Ah, então a senhora, por favor, nos acompanhe, porque o Chico deseja falar com a senhora. Ela falou, mas como assim, né? Eu não tenho senha. A senha que eu tinha, eu doei. Peraí. Estou vendo aqui que o vídeo está pausado, sem conexão. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Para mim está tudo ok. Estou recebendo uma mensagem aqui. O vídeo está pausado, sem conexão. Alguém consegue me dar um outro feedback se já voltou aqui? Por favor. Então a Elânia está com dificuldades lá, mas a Rosália me falou aqui que o dela está normal. Acredito que esteja normal para outros irmãos. Se alguém puder também me dar mais um outro feedback,
além da Rosália, eu agradeço. Bom, voltou ao normal, né, Elânia? Obrigado pelo retorno. Então, pegando do fio da meada de onde paramos, essa mãe foi, então, até onde estava o Chico, mesmo sabendo que ela já não tinha senha, e ela ficou sem saber o que tinha acontecido, né? Porque, afinal de contas, como é que o Chico queria falar com ela se o Chico não a conhecia, né? Chegaram falando o nome dela lá no hotel, sendo que ela não tinha se identificado para ninguém. E quando ela entrou na sala, Chico foi logo dizendo a ela: minha irmã, sente aqui que o seu filho quer se comunicar com você. E ela ficou emocionada ali, esperando, né? E de repente o filho dela, através de Chico Xavier, começou a lhe falar: mãe, a senhora sabe que nas condições em que desencarnei, não teria mérito nenhum para estar aqui falando com a senhora. E no lugar de escuridão onde eu me encontrava, o mentor de Chico, Emmanuel, foi ao meu encontro naquele lugar de sofrimento e me disse: meu irmão, me acompanhe, porque hoje você vai falar com sua mãe. Mesmo você não tendo merecimento para tal, o grande ato de amor e de caridade que a sua mãe teve para com outra mãe mais sofrida que ela, fez com que as regras mudassem. As orações dela chegaram ao coração de Deus e eu recebi permissão de buscá-lo para que você se comunique com a sua mãe. Porque a sua mãe demonstrou tanto amor para com outra pessoa, num gesto de pura caridade, que lhe deu mérito para estar aqui. E essa mãezinha, ouvindo aquelas palavras, começou a chorar, porque mesmo sem ter a intenção de passar na frente de ninguém, muito pelo contrário, abriu mão da sua vez, doando aquela senha, né, para alguém mais sofrido, e teve esse ato de amor e de caridade recompensado. Então, mostrando que Deus jamais nos deixa ao desamparo, jamais nos deixa ao abandono. André Luiz vai nos dizer que amparo ao próximo promove amparo a nós mesmos, a nós próprios. E é exatamente isso. Quando a gente cuida do outro, Deus cuida de nós. É um trato que devemos fazer com Deus. Como diz uma música: o meu Senhor cuida de mim e eu cuido das coisas
do meu Senhor. E nós temos um trato especial. E na minha vida missionária particular, tenho experimentado muito desse amparo de Deus. Meu trabalho simples, pequeno, muito humilde, que realizamos, mesmo com as nossas incontáveis dificuldades e imperfeições, a gente consegue enxergar esse amparo de Deus quando nós precisamos, né? Então, praticar a caridade é o esquecimento de si mesmo, é a renúncia pessoal em favor de outrem. E isso nos traz méritos espirituais. Madre Teresa vai dizer que as mãos que doam são mais importantes do que os lábios que rezam. E não precisamos de muita coisa, não. Há uma outra frase muito bonita de Madre Teresa que diz assim: a caridade não está nas grandes obras. As pequenas já fazem a diferença. O mais importante é fazer com amor. O mais importante é fazer com amor. Então, ainda que eu doasse meus bens aos pobres, que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tivesse sinceridade, caridade, seria tempo perdido. Estaríamos perdendo o nosso tempo. E a gente não pode perder esse tempo encarnatório que Deus nos dá como grande presente, como grande dádiva. Meus irmãos, é chegada a hora da gente buscar o nosso amadurecimento espiritual, a ponto de não nos reclamarmos das dificuldades, muito pelo contrário, encontrar nessas dificuldades grandes oportunidades de aprendizado, como eu falei, né? A gente só vai saber ser paciente num ambiente em que as pessoas sejam hostis, né? Então tudo é aprendizado e a gente não pode perder mais tempo. A gente, mesmo sabendo da imortalidade da alma, sabendo que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos dá incontáveis oportunidades de reiniciar a nossa história através de inúmeras reencarnações, de inúmeras oportunidades de ressignificação, né, da nossa vida, da nossa jornada terrena, a gente não pode abusar desta paciência. Precisamos aproveitar o hoje, a oportunidade que temos agora. Quem é que, cursando uma faculdade, por exemplo, vai querer reprovar o semestre, reprovar o ano, o seu curso, né? E ter que repetir tudo de novo? A gente perde muito tempo com isso. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E a gente precisa agarrar com unhas e dentes, né, essa oportunidade bendita que Deus nos dá através da nossa jornada encarnatória. Temos tantos exemplos, né, tantos espíritos de luz que sempre nos ensinam tanto sobre caridade, como São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi,
e tantos outros luminares do espaço que nos deixaram tantas lições. O próprio Chico, né, aos quais nós somos privilegiados de sermos contemporâneos, né? Muitos de nós somos contemporâneos de Chico. Podemos estar na mesma época encarnatória em que viveu esses seres, como Madre Teresa de Calcutá, que teve seu desenlace físico em 1997, né? O Chico em 2002. Então, muitos de nós, acredito que está agora assistindo essa palestra, essa live, esteve encarnada no tempo de Chico. Então, somos privilegiados, porque temos exemplos não muito longes, né? Não tão distantes. E mesmo tendo consciência que muitos de nós fomos aqueles espíritos que, encarnados já na época de Jesus, não lhes demos ouvidos, não seguimos, não interiorizamos os seus ensinamentos e com isso perdemos muitas de nossas jornadas terrenas e ainda estamos aqui caminhando graças à paciência infinita, à misericórdia incontável de Deus, né, por nós. Então tem uma hora que a gente precisa procurar acertar mais, né? Então, como franciscano que sou, também não podia deixar de falar algo sobre Francisco, né? Sobre o seráfico Pai Francisco. Para quem não me conhece, para quem me vê pela primeira vez através aqui do canal do Leal, me permita me fazer uma pequena apresentação, né? Me pedindo desculpa por não tê-lo feito logo de início, né? Eu sou um franciscano espírita, né? Um franciscano livre como os passarinhos de Deus, né? Porque é assim que eu me identifico. E eu acho importante fazer esse comentário porque muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, né? Como é que pode um franciscano ser espírita, né? E será que o Vidal não está misturando as estações, né? Catolicismo com espiritismo? Enfim, muitos desses questionamentos eu já ouvi e acho totalmente normal, né? As pessoas têm dúvidas e é uma dúvida muito justa. Então, desde pequeno eu me entendo como um franciscano e a doutrina espírita é que me dá elucidações dessa condição, né? De outras encarnações em que fui franciscano e permaneço ainda nessa, com a graça de Deus, como um franciscano livre, né? Não um franciscano com ordenação pela Igreja Católica, né? Com os votos do franciscanismo tradicional, mas sou vamos dizer, um franciscano idealista, a grosso modo, de fazer uma comparação, né? E o franciscanismo, ser franciscano, vai muito além das religiões, né? Eu não preciso pertencer a uma ordem para ajudar. Basta ajudar. E para abraçar os meus pobres, eu só preciso ser eu mesmo e continuar a missão que Deus me confiou. Essa é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Então, a religião, na verdade, é o que menos importa. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, a fim de despertar em nós a nossa natureza divina, né? Então, eu sonho com um mundo onde haja outros franciscos de camiseta e de calça jeans, de sapatos
e chinelo de dedos, a andar sobre as nossas ruas, construindo um mundo novo, renunciando a tudo, menos ao ideal de amar, menos ao ideal de fazer o bem, de renunciar a si mesmo em favor do outro. Eu acho que esse é o meu grande voto, é renunciar a mim mesmo em favor do outro, é vencer as minhas próprias dificuldades todos os dias, consciente das minhas incontáveis imperfeições, mas seguindo o exemplo de tantos luminares, quando cair, saber levantar e seguir em frente de novo. Cair, todos nós caímos sempre, a todos os dias, né? A gente faz algo do qual não nos orgulhamos, mas a gente precisa ter essa consciência de que precisamos levantar e retomar a caminhada, né? Em busca da nossa transformação interior, da nossa elevação moral, procurando ter como bandeira, como estandarte maior, a prática da caridade para com o outro, né? E a matemática do amor é muito simples. É fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. É uma matemática muito simples de aprendermos, né? É só nos colocarmos no lugar do outro. E eu quero aqui agradecer a paciência de todos vocês que me ouviram até agora, que dispuseram um pouco do tempo de vocês, da paciência de vocês para comigo, para estarmos juntos, né, nesse tempo em que estivemos aqui online. Queria muito agradecer a minha amiga Maria, do Leal, pelo convite, ao meu irmão Ricardo, que me deu todo o suporte aí, com as minhas dificuldades tecnológicas, né, de entrar ao vivo aqui. Foi a primeira vez que eu fiz praticamente todo o procedimento sozinho, então tive muita dificuldade, né? Queria também mandar um abraço para o meu amigo Max, que está aqui, do grupo Os Mensageiros, que é do grupo de teatro espírita, a qual eu quero um dia ter a honra de assistir. A todo o pessoal do grupo dos Mensageiros, o meu amigo Marcelo, lá do Nabem, né, de São Paulo. Querido Marcelo, um grande beijo, do seu amigo Vidar. Ao Rudney, que sempre posta poesias e mensagens que nos elevam a alma e o espírito. Agradecer todos os meus irmãos espalhados em todo o país, aos quais me dão a graça da sua amizade e o concurso da sua paciência com as minhas incontáveis imperfeições. Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com uma prece que todos nós, acredito que saibamos, ou se pelo menos se não sabemos rezá-la, pelo menos conhecemos, né, a prece de Caritas, que é justamente fala da caridade. Caritas é caridade, né? Então é uma prece que me emociona muito quando eu a faço, porque também é uma obra-prima, né? Que através da psicografia nos foi deixada como legado, né? Então, queria agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui, a Miriam Capinã, o Max, Sinomar dos Santos Nascimento, a Lourdes Rocha, a Elânia, a Laudiana Alves, a Regina Aguiar, Frolicélia, a Edmar, a Glória, Maria Aparecida,
a todos vocês que estiveram aqui comigo, me doando um pouquinho do seu tempo e dos seus ouvidos. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes de vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão, e um só coração, e um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças de ajudar o nosso próprio progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e misericordiosa imagem. Paz e bem a todos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, agora e sempre. Paz e bem a todos.